todos nós, mãe da igreja, mãe da comunidade javenice. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para todos. O tema que eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã, embora seja um pouco mais pontual, assim, ele não é um tema que está nem mesmo dentro do itinerário de maturidade humana. Mas além de ter a ver com isso, né, com a questão da maturidade humana, eu julgo que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente precisa tratar no contexto em que nós estamos vivendo. Porque, por duas razões. Primeiro, porque nós precisamos ter uma visão evangélica a respeito de tudo. Tudo que nós, com as coisas que nós lidamos, os acontecimentos, as pessoas, a visão que nós temos de nós mesmos, tudo precisa ser uma visão evangélica, senão a nossa mentalidade ela fica misturada com coisas do evangelho e coisas do mundo. E isso costuma causar uma grande confusão. A mesma coisa em relação ao corpo. Nós precisamos ter uma visão evangélica ou compreender o significado evangélico da dimensão física da pessoa humana. Em segundo lugar, porque esse tipo de compreensão ele tem diversas repercussões, ele repercute em muitas dimensões. Por exemplo, na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos, na nossa identidade, nas nossas atitudes também frente a nós mesmos. Repercute muito na dimensão da autoimagem, da cura, essas coisas que a gente precisa, porque todo mundo precisa estar bem curado para poder enfrentar o mundo de hoje e continuar com a nossa missão. Bom, então, como vocês já estão acostumados, eu inicio sempre, geralmente, destruindo as visões que nós temos, os paradigmas que nós temos, e eu queria começar justamente desmistificando 3 visões equivocadas que nós temos a respeito do corpo. Primeiro nós vamos tentar destruir essas 3 visões, vamos tirar isso da cabeça, para depois a gente construir a visão, a colocar a visão mais cristã, mais evangélica, porque volto a dizer, se a gente misturar as duas coisas, nós vamos ter problemas. Isso vai ficar uma misturada muito grande na nossa mente. A primeira das 3 visões equivocadas a respeito do corpo, que é muito comum, você vai observar que em maior ou menor grau todos nós temos e agimos como se víssemos o nosso corpo dessa maneira, é o corpo como a única ou a principal possibilidade de autoidentificação. O que significa isso? Isso aqui acontece quando o conceito que a pessoa tem de si mesmo leva em conta ou exclusivamente ou pelo menos predominantemente o seu corpo, vamos dizer, a sua beleza física. Uma pessoa que está identificada somente no nível do corpo, ou que tem o corpo como a única ou pelo menos a principal possibilidade de autoidentificação, essa pessoa ela julga-se a si mesmo a partir da sua individualidade corpórea. Portanto, a sua autoimagem, por exemplo, depende da beleza física
faz com que a pessoa dê excessiva importância à sua condição física, vai preocupar-se exageradamente com ela. Você já viu pessoas que se preocupam exageradamente com o corpo? Ou com a beleza, ou com a saúde, né? Então fazem grandes exercícios físicos, né? E hoje em dia cresce muito esse tipo de percepção, e é uma percepção elementar, na verdade. Se você prestar atenção, é o primeiro nível de autoidentificação de uma pessoa humana. Uma criança, ela já pensa assim. Quando você mostra uma foto dela, a ela, uma criança de 4 ou 5 anos, ela já vai ter condição de dizer: sou eu, o corpo, quando ela vê o corpo dela, o físico dela. Quer dizer, o nível mais elementar de autoidentificação do ser humano, que depois tende a evoluir. A gente vai gradativamente evoluindo para uma percepção de si a partir também de outras dimensões. Nossos talentos, né? O nosso temperamento, as nossas características psicológicas, todas as outras coisas que vão vir depois. Não pode ficar só no nível do corpo. Isso aí é uma visão infantil. Significa dizer que a pessoa, mesmo adulta, né, que esteja excessivamente preocupada com o corpo, isso pode refletir uma concepção que ela tem de si mesma restrita ao nível físico. E, portanto, ela não cresceu, ela está ainda no começo. Ela está se comportando como uma criança. E hoje em dia cresce muito esse tipo de percepção, como bem demonstra o crescimento das cirurgias plásticas, das clínicas de estética, dos aparelhos metálicos nos dentes. Eu acho engraçado, a gente usa isso por moda, né? Usa por moda. E eu não sei como é que isso cresce tanto, né? Porque na minha época a gente ia no dentista, quando tinha o dente torto, a gente acordava. O doutor arrancava logo, né? Esse negócio de aprumar, né? E eu vejo, ainda hoje eu pago dentista para minha filha, e os dentes dela são todos aprumadinhos, mas bota aquele aparelho do mesmo jeito. Então cresce muito isso, cresce as dietas, o número de academias, também por outras razões, mas sobretudo por esta razão. Daí, uma excessiva preocupação que a pessoa tem com um defeito estético. Deus me livre de eu ter um defeito estético, né? De tirar um pedaço do nariz, de ficar cego no olho, de ficar careca, de crescer a barriga. Uma excessiva preocupação. Deus me livre, ela aterroriza a pessoa. Eu não estou aqui me referindo a uma sadia precaução por amor dos outros, né? As esposas agradecem, os maridos também agradecem, né, o cuidado com o corpo dos respectivos cônjuges. Mas eu estou me referindo àquele pavor que a pessoa sente, né, diante da possibilidade de haver um defeito estético. Significa que ele está identificado no nível do corpo. Então, medo excessivo de um defeito estético, medo excessivo de uma doença incurável, medo da própria velhice. A pessoa vai ficando com medo de ficar velho. Por que o medo da velhice? Claro, eu sei que a velhice tem os seus desafios próprios. Não é muito fácil ir ficando velho, é muito simples. A gente sofre assim, com as limitações do corpo e até do psicológico. Mas é o ciclo normal da vida. Se tiver medo excessivo da velhice, isso é um sintoma de que a pessoa está excessivamente identificada nesse nível. Então, esse medo, o maior de todos os medos que assola os jovens do mundo inteiro, que é o medo da feiura. O que na maioria das vezes é uma bobagem, porque a pessoa, quantas vezes eu não converso com alguns jovens e eles manifestam, ou explicitamente ou tacitamente, né? Manifestam, nada a ver com seu nome, viu? Ou explicitamente ou tacitamente, eles manifestam essa preocupação, né? Na maioria das vezes é uma bobagem, porque a pessoa nem é tão feia assim, né? Talvez tenha nascido no planeta errado, mas... E aí eu fico dizendo para elas, eu fico dizendo, meu filho, o que seria do mundo sem feiura? Seria uma coisa monótona, né? Sem dinâmica.
Preste atenção, você exerce um papel social importantíssimo no mundo. Aqueles comerciais que passam chamando para eventos, por exemplo, que dizem assim, vá lá, vai ter muita gente bonita. Aqueles comerciais não me atraem, porque eu vou nos lugares olhar gente feia. Toda vez que eu vou no canto, eu vou olhando gente feia. Se eu estiver no lugar e eu estiver prestando muita atenção em você, pode começar a tomar cuidado. Porque eu gosto de contemplar, porque é a dinâmica, né? Tem de um jeito, todo do outro jeito, todo do outro jeito. Aquela heterogeneidade, né, de feiura, é uma coisa interessante demais. Eu fico contemplando e dizendo, pensando comigo, né? Aquele ali tem as feição fraca, aquele outro ali entrou 2 vezes na fila quando Deus distribuiu feiura. Aquele ali é um homem abençoado, porque tem uma boca do tamanho do mundo. Eu digo, esse que tem uma boca desse tamanho, não vai só a Roma, não, vai a Roma e mais uns 25 países. Os meninos lá de casa dão risada, porque quando eu encontro um lugar, daí eu fico dizendo, eita, São Jorge passou aqui. Por quê? Porque é o monte de dragão. E fico prestando atenção nisso, né? Uma vez eu vi um do nariz grande, eu digo, eita, a namorada desse daí anda com uma colônia na mão, né? Porque no primeiro cheiro que ele dá, ele chupa, tira o chupa do perfume. O primeiro cheiro que ele der, ele tira o perfume todo, ela precisa da colônia para botar de novo. Então aquilo é dinâmico. Agora, eu estou falando de uma feiura, esse tipo de feiura que eu estou falando, ele não concretiza a beleza, ele apenas realça a beleza. Até porque é uma feiura involuntária, né? Se não é imputável, você não tem culpa. Isso é feio, então você não tem por que se preocupar com isso, né? Eu não estou aqui me referindo àquela feiura, é uma feiura institucionalizada, né? Feiura que nega o belo. Lá a gente não chama de feiura, não, lá a gente chama de marmota. A pessoa que é feia por culpa dela mesma, né? Isso não é feio. O cara que se coloca, por exemplo, um monte de tatuagem para ver fica igual um gibi, né? Ou que fura o nariz com aqueles bíceps para fica igual um boi zebu. Aquilo é feio, a pessoa tem culpa de ser feio. Aquilo ali nega o belo, né? Mas a nossa feiura não nega o belo. Aquela pessoa, por exemplo, que veste umas calças apertadas, tem uns homens que agora estão vestindo umas calças apertadas, né? Coladas, que eu não sei para que é aquilo. Eu fui comprar uma calça um dia e depois de experimentar umas 4, a vendedora disse, o senhor gostou da calça? Eu disse, gostei, mas não tem para onde não. E aquele lá tem até 4 anos, né? Outro dia eu estava no casamento, na igreja que eu vi no casamento, tinha uma das madrinhas com um vestido todo aberto aqui atrás, todo aberto, aquele buraco aqui atrás, né? Que parece um vestido costa nua, né? Agora a mulher tinha umas pelancas que caía assim para trás. Eu me lembrei da encíclica A Fé e a Razão, porque aquilo eram 2 asas. Eu bati no menino que estava do lado. Eu bati no menino que estava do lado. Disse, tem anjos entre nós. Para que fazer aquilo, gente? Fecha aquilo. Por que a pessoa não tem culpa? Até tem aquilo. Mas não tem para quê? Aquilo é uma beleza que não convém, né? O poeta paraibano G.C. daqui gosta de contar uma história de um barbeiro que era muito fabuloso na cidade pequena, né? Era muito fabuloso. E ele achava que ele é quem sabia todas as coisas, né? Ninguém mais sabia de nada. Aí um dia chegou um cliente dele e disse assim, olha, eu vou fazer uma viagem para a Europa, eu vou conhecer Paris. Paris aqui. Depois